Verbos. Esse é o tema da aula de gramática de hoje. Você vai ver a definição e a classificação dos verbos. Fique atento porque essa é a mais complexa das classes gramaticais. É a única que sofre as flexões de tempo, modo, número e pessoa. Oi, tudo bem? Agora que nós terminamos a revisão e terminamos o primeiro semestre, nós começamos este segundo semestre com um assunto muito importante, os verbos. Nesta aula de hoje, eu inicio com você o estudo dessa importante classe gramatical. A sua definição, a sua morfologia e também a sua classificação são temas que aparecem na aula de hoje. Ora, com certeza você já ouviu dizer que os verbos expressam ações. Isso está correto, sem dúvida nenhuma, mas há verbos que não expressam propriamente ações e nem por isso deixam de ser verbos. O nosso primeiro exemplo vai trazer frases com vários verbos diferentes, alguns expressando ação, mas outros expressando estados, fenômenos da natureza e a própria existência dos seres. É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, note comigo que para a gente fazer a definição de verbo, a definição do ponto de vista semântico, a gente deve levar em consideração que os verbos não expressam apenas ações. No primeiro caso, gritos interromperam a palestra, está muito claro que interromper é uma ação, é um movimento que está sendo promovido aqui. Entretanto, no segundo exemplo, nós temos seus olhos estavam inquietos. E o verbo estar não indica propriamente uma ação, você há de concordar comigo, ele indica um estado transitório. Já o que acontece na terceira frase havia dezenas de trabalhadores em greve. É a expressão da simples existência. O verbo haver, nesse caso aí, é um sinônimo do verbo existir. Poderia ser substituído pela forma existiam dezenas de trabalhadores em greve. Então, você está vendo mais uma vez que não se trata de uma ação, de um movimento. E, finalmente, choveu durante vários dias. Este é um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Ora, então você tem aí, do ponto de vista semântico, uma possibilidade de definição do verbo. É uma classe de palavras que expressa ação, estado, mas expressa também fenômenos da natureza e a simples existência dos seres. Ora, do ponto de vista morfológico, nós também podemos definir o verbo. Veja, é importante que nós definamos o verbo não só do ponto de vista semântico, mas do ponto de vista mais abstrato, ou seja, a partir da sua morfologia. E é isso que nós vamos ver. Eu escolhi aleatoriamente uma forma verbal e nós vamos então analisá-la do ponto de vista da sua morfologia. E você vai ver comigo por que eu posso dizer que o verbo é a única classe de palavras que se flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Quer dizer, é muito diferente dos substantivos e dos adjetivos que se flexionavam em gênero e número. Então vamos ver essa forma verbal escolhida. Vamos analisar. Temos aqui a forma caminhávamos, que todo falante da língua portuguesa identifica como um pretérito imperfeito do modo indicativo. Mas isso nós ainda vamos estudar. Veja, o radical da palavra está aqui, não é o mesmo radical de caminho, de caminhar. Agora temos nesse número 2 aqui um elemento muito importante para a formação do verbo. É a vogal temática. Nós vamos estudar daqui a pouquinho separadamente as vogais temáticas e para que é que elas servem. Você vai ver que a vogal temática é importantíssima para ditar o paradigma de um verbo, ou seja, o seu modelo de conjugação. Agora, nesses dois últimos pedacinhos, ou seja, na terminação verbal, chamada especificamente de desinência verbal, nós temos as outras 4 informações. Temos que, por esta partícula, vamos chamar assim, vá, nós temos a informação de modo e tempo, ou seja, todos os verbos de primeira conjugação, quando no pretérito imperfeito, do modo indicativo, possuem essa forma vá. Então, nós dizemos que essa desinência verbal é modo temporal. Já a última é a desinência verbal mos, que indica número e pessoa. Porque todos os verbos, independentemente do tempo e do modo, e aqui independentemente também da conjugação, quando estão na primeira pessoa do plural, adquirem essa terminação mos que você está vendo aí.
Mas eu disse a você que as vogais temáticas têm uma importância toda especial no caso dos verbos, não é? Aquela importância que elas não têm, ou que é pelo menos muito menor nos nomes, elas vão ter nos verbos, porque dentro do verbo ela é o elemento que vai ditar o modelo de conjugação. Com certeza você já ouviu falar em conjugações verbais. Como é que eu procedo a essas conjugações? Primeiro, eu tenho que analisar o verbo quanto à sua vogal temática. Elas são apenas 3 e eu mostro para você agora também no vídeo. Então vamos lá. As vogais temáticas são A, E, I. A vogal temática A indica os verbos de primeira conjugação. A temática E, os de segunda, e a vogal temática I, os verbos de terceira conjugação. Todos os verbos da língua portuguesa se enquadram em uma dessas 3 conjugações. E talvez você esteja pensando aí com seus botões, mas e o verbo pôr? O verbo pôr não seria uma 4ª conjugação? De modo algum. Isso não pode existir. Então, como é que a gente vai fazer com o verbo pôr? Você vai ver, e eu vou mostrar para você o porquê, o verbo pôr pertence à 2ª conjugação. Isso porque a sua forma arcaica era a forma poer. Veja comigo. Isso aqui fica muito claro para a gente o que aconteceu. Este E caiu, né? Houve aqui um processo fonético e nós temos a forma pôr. Entretanto, essa vogal temática tanto é importante que ela aparece quando nós vamos conjugar o verbo. Por exemplo, no presente do indicativo, eu digo tu pões e eu digo ele põe. Quer dizer, essa vogal E que aparece aí não é gratuita, de algum lugar ela vem. Ela vem da própria origem do verbo pôr. E aqui coloquei para você a forma do particípio presente, né, já há um tempo não mais usado no português moderno, mas para mostrar para você que essa letra E, essa vogal temática, aparece em todas as palavras que tenham origem no verbo pôr. Sol poente também serviria para eu falar em galinha poedeira, por exemplo. Esse E sempre vai aparecer. Tá? Mesmo em se tratando de um verbo, como nós vamos ver, anômalo, que é o caso do verbo pôr. Bem, então já que já falei em verbo anômalo, vou falar para você sobre a classificação dos verbos. Os verbos se classificam, em primeiro lugar, em regulares e irregulares. Nem todos os verbos vão se enquadrar nessa classificação. Alguns vão precisar de uma classificação um pouquinho diferente. Mas, o que é que nós chamamos de verbos regulares? Ora, regular, aquele que obedece a uma regra, aquele que se mantém com um comportamento sempre igual. Então, é aquele que obedece ao paradigma. Eu mostro para você um exemplo de verbo regular e você vai entender comigo. Então, o verbo amar e o verbo calar são 2 verbos de primeira conjugação regulares. Se você observar bem, vai notar que a terminação deles é idêntica, tanto do amar quanto do calar, quanto de muitos outros na língua portuguesa. Tá? Agora, os verbos irregulares já são verbos que já não têm essa semelhança, né? Nem na terminação, nem mesmo no radical. Há 2 tipos de irregularidade. Uma que acontece no radical, como nesses verbos que estão aparecendo aí no vídeo. No caso do verbo trazer, sofre alteração no próprio radical. Olha lá o que você está vendo. Trago, trazes, trouxe, trarei, né? De acordo com o tempo verbal, com a pessoa, enfim. O verbo ouvir também, ouço, ouves, né? Na primeira pessoa ele sofre uma alteração no radical. Agora, há também outro tipo de irregularidade, que é aquela que acontece nas terminações, nas desinências. E você tem muitos verbos que se enquadram nesse tipo de irregularidade. Eu posso me lembrar aqui para você do próprio verbo caber, que assim como o verbo parir e o verbo requerer, na primeira pessoa do singular, no presente indicativo, ganham uma letra I. E você diz, eu caibo para caber, eu pairo para parir e eu requeiro para requerer. Agora, o verbo requerer merece atenção, porque no presente do indicativo, a partir da segunda do singular, ele é semelhante ao verbo querer. Né? Então, tu requeres, ele requer, requeremos, requereis, requerem. Entretanto, no pretérito perfeito, ele esquece essa semelhança com o querer. O querer no pretérito nós sabemos, faz eu quis, tu quiseste, ele quis. Mas o requerer faz eu requeri, tu requereste, ele requereu.
Requeremos, requerestes e requereram. Então, isso é um exemplo de verbo irregular. Como ele, acontece também com o verbo prover. O verbo prover no presente do indicativo se comporta tal qual o verbo ver, mas no pretérito perfeito, não. Ele esquece a semelhança com o verbo ver. E você tem eu provi, tu proveste, ele proveu, provemos, provestes e proveram. Ora, há alguns verbos terminados em EAR, aliás, todos os verbos terminados em EAR ganham também a letra I nas formas risotônicas, ou seja, naquelas em que o acento tônico recai sobre o radical. Então é por isso que você diz eu passeio, você acrescenta esse I, né? Tu passeias, ele passeia, mas passeamos, passeais e passeiam, percebe? No nós e no vós esse I não aparece. Ora, seguem o paradigma desse verbo passear, dos verbos terminados em EAR, 5 verbos da língua portuguesa terminados em IAR. Somente esses 5 vão se comportar como passear. E convém você anotar aí. Pense no nome Mário e cada um desses verbos começa com uma das letras do nome Mário. Isso é bom para você memorizar. Então, M do verbo mediar, A do verbo ansiar, R do verbo remediar, I do verbo incendiar e O do verbo odiar. E é por isso que você diz eu odeio e não eu odio, tá certo? Agora, há outros problemas com verbos irregulares. Há alguns cuja irregularidade é muito acentuada. São aqueles que nós chamamos verbos anômalos. Veja aí no vídeo os principais verbos anômalos. O verbo ser e o verbo ir, que apresentam mais de um radical durante a sua conjugação. Então, você tem o verbo ser, no presente eu sou, no pretérito eu era, no pretérito perfeito eu fui, tá vendo só? E olha só o verbo ir, que você vai conjugando no presente do indicativo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos e vós ides, e eles vão. Tá vendo só como o radical muda completamente. Muda também no futuro do pretérito, né? Iria, e aqui no pretérito perfeito eu fui à festa. Você que é bem observador, está vendo que no pretérito perfeito o verbo ser e o verbo ir possuem formas homônimas. Portanto, muito cuidado com ele, só o contexto vai diferenciar um do outro, tá certo? E temos ainda os verbos defectivos. Estes aqui costumam trazer alguns probleminhas para nós. São verbos que não possuem a conjugação completa. Muito cuidado com eles. Eu mostro 2 exemplos no vídeo para você e comento mais alguns. Então, o verbo abolir é aquele verbo que você tenta conjugar na primeira do singular, no presente do indicativo e não consegue. Não existe eu abolo ou coisa que o vale. Então, você vê que ele vai a partir do tu até o eles, no presente do indicativo. O modelo do abolir é seguido por alguns outros verbos, como demolir, banir, aturdir, brandir, colorir, emergir, imergir, exaurir, retorquir, entre vários outros. Já o verbo falir é um defectivo que tem outro modelo. Você está vendo que ele só tem a primeira e a segunda do plural, tá? Então, ele é um verbo que também faz um seu grupo, não é? E no seu grupo aparece o verbo precaver, o verbo adequar e o verbo reaver. O verbo reaver está aqui para a gente ver também. Esse é um verbo que aparece sempre no vestibular. Faça o seguinte, o verbo reaver, para você não errar nunca, você faz da seguinte maneira. Você conjuga o verbo haver, do qual ele é composto. Só que o reaver vai existir somente nas pessoas em que o haver tem a letra V. Então, você tem aqui o haver conjugado, não é? E nas pessoas em que aparece o V, você pode conjugar o reaver. Isso vale para todos os tempos e modos do verbo reaver. Tá certo? Então, você acabou de ver a classificação dos verbos, tá? O que faltou fica para a próxima aula nossa. Até lá!